Eu recebi uma encomenda de um colecionador que me pediu para transformar a memória do seu pai em arte, né? O meu trabalho foi ressignificar essa fotografia aí, afetiva, né, do pai dele, do pai do colecionador, e preservá-la em uma obra de arte. O pai se chamava Luiz Gonzaga e essa foto foi tirada nos anos 1950, no ambiente de trabalho do seu Luiz, em um banco de lavras no sul de Minas. Ele era bancário. Então, eu sempre faço uma reprodução da foto original, não uso a foto original, então eu fiz uma reprodução, digitalizei ela e imprimi em preto e branco e fiz uma versão também dela em sépia, que são as duas cores que eu gosto muito dessa estética, né? Principalmente aí de fotografias do século passado, né? Eu acho que representa bem. Então, eu cortei em tiras, né? Fazendo aí uma rolagem, que é quando a gente corta em tiras, pode ser pequenas, finas ou mais grossa, no caso eu coloquei mais grossa. E aí eu tô testando para ver como que eu ia usar essa fotografia de alguma forma, né? Se seria mais sépia, mais preto e branco. A família, eu perguntei à família se eles ainda guardavam alguns objetos que o seu Luiz utilizava no trabalho, porque isso ia me ajudar muito, assim, a criar essa narrativa visual utilizando esses elementos, né? Pensar nessa narrativa a partir dos elementos e, para minha surpresa, eles tinham muita coisa. Então, carimbos, o compasso que ele usava na época, os papéis já amarelados, né, com o tempo. Até o puxador de gaveta eles tinham, isso para minha surpresa foi maravilhoso. Isso configura, né, a obra assim, uma autenticidade ainda mais lúdica e com elementos simbólicos, né, de fato da vida da pessoa homenageada. Então aí eu estou na escolha dos carimbos, fiz vários testes, isso é muito legal. E peguei eu colei a folha, tá, da caderneta com cola em bastão. E aí peguei o carimbo e escolhi para chamar mais atenção esse escrito pago, né, que o bancário fica ali fazendo as contabilidades dele, era o trabalho que ele fazia na época. Então a foto principal também colo com cola em bastão. E eu fiz aqueles vários testes que vocês viram, né? E eu escolhi apenas uma tira para destacar a cor dessa fotografia do lado direito, né? Porque o lado esquerdo é a mesma fotografia, mas é o cofre do banco, que eu também imprimi em outras cores, em outra versão, e eu fiquei fazendo o teste. Aí eu achei essa plaquinha de identificação que o seu Luiz usava na época, que colocava o nome, o cargo, né? Para colocar em cima da mesa, e coloquei a fotografia do cofre dentro para fazer como se fosse um elemento tridimensional mesmo, né? Dando aí a ele uma versão em 3D desse cofre para ele chamar ainda mais atenção na colagem, né? Nessa assemblagem, porque a partir desse momento aí já estou utilizando também elementos tridimensionais. Eu colei a maioria dos elementos, vocês vão ver, esses todos tridimensionais, com fita banana, bem resistente, essas que eu já compro já em quadradinho, e dura, e eu nunca tive problemas com elas. E aí fui pegando aquele saco de carimbos e fui testando, fui sujando um pouco também desse papel, né? E nesse momento aí eu começo também a testar a composição dos elementos, o que vai ficar melhor na parte de cima, na parte de baixo. Isso é muito bacana de fazer e você gasta um tempo mesmo, porque você põe, olha, vê se aquilo, essa parte eu já estou aí colando, né, com a fita banana, os elementos que eu já tinha feito um teste de composição e achei harmônico. Agora eu estou vendo a posição que vai ficar dessa ficha telefônica, olha que bacana, eles tinham até a ficha telefônica que ele usava na época guardada, e eu simbolizei como se fosse um círculo mesmo, feito pelo próprio compasso, né? Os carimbos, fiquei testando mais um pouco de carimbo, porque era um objeto que ele usava muito, tinha até de cores diferentes, e aí eu privilegiei também uma outra cor, o amarelo, né, para dar um pouco de cor, trazer para essa assemblagem, para essa colagem.
E aí eu sigo testando o posicionamento, coloco a moldura que eu vou usar para ver se cabe tudo, né? Eu optei em usar uma moldura caixa, pela profundidade que eu preciso, né, dos elementos, porque senão, se for uma moldura comum, não cabe os elementos tridimensionais. E aí eu começo também a dar uma sujeira, assim, simular muitos carimbos, né? E aí aparece o puxador que eu falei da gaveta, e eu tô colando, aí eu colei no vidro, eu quis colocar o carimbo no vidro, colei primeiro com, com cola quente, só para testar, mas ela cola quente ela não dura, então eu usei uma cola de vidro especializada, que é uma Durepox líquido, né? Peguei esse papel que já tá tão amarelado com o tempo, e na hora que eu fui montar, eu vi que eu colei junto, né, na frente do puxador. Então eu tirei o puxador com muita cautela para não rasgar, né? Isso sempre acontece, gente. A gente faz uma coisa, não dá certo, é sempre descobrir, né? Nos erros e acertos, né? Que até errando você aprende e acaba acertando. E aí eu verifiquei, olha, e aí tá o resultado final da obra, com toda a simbologia, né? Dessa colagem vintage, dessa assemblagem vintage, onde eu pude transformar as memórias da família desse colecionador em homenagem ao pai dele em uma obra de arte.